é a escola de futurismo, ou seja, as premissas que ela adota para o seu sistema de inovação. Muitas cooperativas e muitas organizações adotam, sem pensar, os modelos indutivos, aqueles modelos feitos para quem já nasceu com mindset digital. E isso não é a realidade da maioria das cooperativas. As cooperativas, no geral, elas são organizações que já têm um certo tempo, já estão estabelecidas e elas precisam se transformar. E nesse período de transformação, e nesse processo de transformação, elas precisam atacar paradigmas. E isso talvez seja a coisa mais difícil que uma organização em busca da inovação possa enfrentar. No nosso curso, nós adotamos as escolas dedutivas, que são escolas em que vão entender o que precisa ser atacado. Por exemplo, a característica do comando e controle. Para mim, talvez seja a principal característica a ser abordada pelas cooperativas no processo de transformação. A mudança do comando e do controle, ela faz com que você possa ter mais autonomia, mais fluidez e mais resultados durante esse processo. Mas tem muitos outros. O que a gente quer entender e o que a gente quer suscitar nos participantes desse treinamento é que eles possam identificar para o seu negócio, para a sua cooperativa, quais são esses elementos e como esses elementos podem influenciar. E a partir disso, criar uma boa estratégia de transformação. É um alinhamento estratégico com as ações de inovação, ou a falta dele. A falta de clareza da estratégia de uma organização ao organizar ou implementar os processos de inovação, normalmente é uma das principais causas de falha nesse processo como um todo e de baixos resultados ou resultados ruins que são alcançados. A organização ela faz hackathon, ela faz parceria com startups, parceria com institutos de pesquisa, mas sem necessariamente saber o que ela precisa ou o que ela quer com tudo isso. Nós acabamos tendo uma série de ações desconexas, sem resultado, sem ter como medir e muitas vezes quem sofre com isso é a reputação da organização. A organização ela acaba se queimando nesse processo de gestão da inovação, ela acaba se queimando nessa rede de empreendedores e muitas vezes isso pode ser irreversível. Como que a gente trata isso? A gente trata implementando processos simples, rápidos, ágeis e alinhados ao que a organização espera. Com isso a gente pode comunicar de uma forma adequada, medir resultados, envolver colaboradores, envolver parceiros de uma forma harmônica e respeitando os interesses de todos os envolvidos. A dificuldade das organizações em conhecer as suas capacidades internas. Muitas organizações têm tudo para fazer inovações dentro delas. Tem pessoas, tem conhecimentos, só que a gente não conhece. Nós não sabemos quem é quem sabe fazer o quê e quais são as melhores habilidades de cada um. Muitas organizações tratam a inovação como um apêndice, diferente de uma área jurídica ou de uma área de operações, por exemplo, em que você vai ter um responsável jurídico ou um COO para operações. Normalmente a inovação é tratada como apêndice nessas organizações, é tratada como anexo e com isso sem aproveitar as maravilhas que esse processo pode trazer para uma organização. Então, conhecer as pessoas, trazer diversidade, permitir com que elas possam desenvolver o seu melhor e usar as suas melhores habilidades para a inovação é fator crucial para que a gente possa implementar e ter resultados com inovação. As cooperativas têm isso também. Elas têm pessoas diversas e elas têm muitas capacidades instaladas. Que tal se a gente pudesse tirar essas capacidades dos colaboradores e colocá-los a serviço da inovação? Seria bom, não é? Aversão a risco. Bem, o investimento em inovação é diferente de outros investimentos. Muitas vezes não é possível a gente fazer uma análise preditiva ou preventiva ou anterior sobre os resultados da inovação. Principalmente quando nós tratamos com problemas que são mais estruturais ou com inovações que são sistêmicas ou estruturais, nós não sabemos ao certo qual o resultado que nós podemos esperar dessa inovação. Muitas vezes elas demoram a maturar. E aí, criar um ambiente em que é possível experimentação, o erro ele é valorizado, ele é visto como aprendizado e criar processos que transformem os erros em aprendizado são essenciais para qualquer organização que queira inovar. Claro, precisamos medir, precisamos avaliar e precisamos aprender, mas evitar o risco não é uma opção para as organizações que pretendem inovar. É a valorização do erro.
Nós entendemos que o erro faz parte do processo de inovação, a experimentação faz parte do processo de inovação. Então, acertar, errar, medir os resultados, eventualmente abandonar alguma coisa que não saiu a contento, refazer, tentar novamente faz parte do processo. Com isso, é inevitável a gente falar um pouquinho sobre o comando e controle, a hierarquia. Então, quando nós temos um processo burocrático, em que temos que passar por muitas alçadas de aprovação, em que as decisões dependem de uma pessoa, nós perdemos a agilidade do processo. Nós fazemos com que as coisas importantes para a inovação se percam e as decisões não sejam tomadas de forma tempestiva. E aí a gente vai atrasando, a gente vai dificultando o processo de inovação. Depois vem a valorização das ideias, muito mais do que valorização das pessoas. Todo mundo tem ideias boas, todo mundo tem ideias inovadoras, e quando nós conseguimos envolver essas pessoas nessas ideias, tudo tende a se complementar, tudo tende a melhorar e agir em prol do processo de inovação. Os exemplos da liderança são outro fator fundamental. Quando a liderança se envolve, quando a liderança reconhece, quando a liderança facilita este processo, todo o sistema ele se beneficia disso. Nós temos decisões mais rápidas, nós temos o entendimento, nós temos a aversão ao risco mitigada, e isso faz com que o processo de inovação flua de uma forma muito interessante. E aí é importante também acabar um pouco com a política. A política ela não faz parte deste sistema, né? A política ela vai atrapalhar e fazer com que esse sistema não funcione de uma forma muito legal. Por fim, eu acho que a organização tem que ter processos de gestão de pessoas que valorizem os comportamentos inovadores. O que é valorizar os comportamentos inovadores? É entender o erro como um processo, é entender e valorizar as pessoas que tenham ações ou que tenham iniciativas inovadoras. É fazer com que aquelas que tenham capacidade de implementar sejam realmente reconhecidas e que aquelas que tragam valor para a organização ou para a cooperativa sejam realmente reconhecidas pelos seus atos e pelos seus feitos. O papel do líder na inovação. Até 2008, 2010, o papel do líder na inovação era de um cientista, era um gestor de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, em que ele basicamente estudava funcionalidades ou estudava itens a fundo, de forma científica, com vistas a gerar resultados em produtos. A partir disso, a gente começou a ver um outro tipo de líder aparecer. Aquele líder que destrava pontos, aquele líder que destrava a burocracia, aquele líder que faz com que as coisas fluam de uma forma mais interessante, aproveitando o que as organizações ou que as pessoas das organizações têm de melhor. Este líder ele passou a colocar a inovação não só no produto, mas começou a colocar a inovação no negócio. Começou a alinhar a inovação à estratégia e com isso ele começou a mudar o ambiente de inovação. Com isso ele começou a trazer para os negócios uma visão diferente de inovação. Modelos como do Uber, do Airbnb ou de outras empresas inovadoras não têm só produtos como seu principal elemento. São inovações que trazem consigo uma clareza de estratégia muito grande, uma mudança no modelo de negócio e o envolvimento das pessoas de uma forma muito significativa na obtenção de resultados. As estruturas organizacionais inadequadas para a inovação. Vamos lá. Durante muito tempo, nós criamos estruturas organizacionais voltadas para o comando, para o controle das pessoas. Com isso, nós conseguimos especializar, conseguimos aumentar o número de atividades, o número de processos, o número de produtos que eram produzidos por essas estruturas. Acontece que hoje isso já não é mais suficiente. Os serviços são customizados, os produtos são cada vez mais direcionados a um público específico e o tipo de organização necessária mudou. O que tem funcionado hoje são estruturas pequenas, enxutas, com muita autonomia, com muita capacidade, em que elas podem errar, elas podem aprender, elas podem se reinventar da forma como é necessário para resolver aquele problema. Pequenas estruturas em que você acerta, em que você erra, em que você refaz, em que você reconfigura de modo que você possa atender às demandas imediatas,
costumam ser muito mais eficazes para esse novo ambiente do que aquelas estruturas antigas em que você precisa de alguém tomando a decisão, aprovando e fazendo com que as coisas andem. Um líder nesse ambiente, ele é alguém que faz com que os pontos sejam conectados, é alguém que faz com que se liberem as burocracias, se liberem as amarras para que o time funcione de uma forma adequada. Os processos de gestão da inovação. Existe o mito de que inovar é ser criativo, inovar é ter ideias, inovar é fazer novos produtos. Isso não faz o mínimo sentido quando a gente fala em gestão da inovação. Nós precisamos sim ser criativos, nós precisamos sim ter boas ideias, mas nós precisamos implementar essas ideias. Implementar as ideias significa que tem um esforço para fazer com que ela aconteça, para fazer com que todos possam produzir da forma como se espera. Significa que nós precisamos nos organizar para isso. Para isso nós precisamos medir, precisamos respeitar os recursos que nós temos, precisamos garantir que as coisas sejam feitas, precisamos garantir que as etapas sejam cumpridas. E isso não precisa ser burocrático, mas isso precisa ser organizado. Então, abrir mão desses processos de gestão da inovação talvez seja o principal erro que nós temos ao implementar um sistema de gestão de inovação numa organização ou numa cooperativa.